Celebramos hoje o Domingo da Misericórdia. Explico-vos brevemente como surgiu essa devoção na igreja. A igreja sempre invocou a misericórdia de Deus, desde quando ela existe. Mas nos últimos tempos, mais especificadamente no final do século passado, no começo e no final, a igreja, diante das tragédias do mundo, especialmente das guerras que eclodiram na Europa e no mundo inteiro, a igreja começou a invocar mais a misericórdia sobre a humanidade. E justamente no contexto da Segunda Guerra Mundial, esta guerra que até hoje vemos consequências, no contexto desta guerra surgiu uma grande santa. Aliás, em tempos difíceis da igreja, Deus suscita grandes santos. Podemos perceber um padrão. Nos momentos mais difíceis da história da humanidade, Deus suscitou grandes santos. Por exemplo, no século III e IV, quando surgiu a grande e destruidora heresia do arianismo, Deus suscita Santo Atanásio, Santo Antão, Santo Agostinho. Poderia aqui falar em cada século as tragédias e os problemas, mas Deus não abandona o seu povo. Na época da Segunda Guerra Mundial não foi diferente. Vários santos surgiram nessa época. Coloco 3 nomes que todos devem conhecer: São João Paulo II, Santa Faustina Kowalska e São Maximiliano Maria Kolbe. Claro que foram muito mais do que 3, sem contar os mártires da Segunda Guerra Mundial, aqueles que morreram simplesmente por serem cristãos. É claro que os filmes, os livros de história não dão tanta ênfase assim, mas muitos padres, freiras, leigos e leigas foram mortos simplesmente porque eram católicos e eram contra aos regimes, especialmente ao nazismo, que crescia naquela época, naquela região da Europa. Pois então, irmãos, quando surgiu a devoção deste quadro que está à minha esquerda, à direita de vocês, Santa Faustina Kowalska, Irmã Maria Faustina, nasceu na Polônia, também São João Paulo II nasceu na Polônia, e ela, essa santa, o qual eu confio tanto, tenho tanta devoção, a minha vocação também está ligada à devoção à misericórdia. Santa Faustina, desde criança, tinha um contato muito íntimo com Deus. Com 7 anos de idade, ela viu o seu anjo da guarda. No começo ela não acreditava muito, queria fugir dessas visões, e na sua adolescência ela queria fugir da sua vocação. Jesus sempre chamava ela a estar mais perto. Muito obrigado, Douglas, pela caridade, pelo vento que conforta neste calor. Santa Faustina Kowalska fugia da sua vocação. Quando ela estava num baile, estava dançando, se divertindo com as amigas, com os rapazes, de repente some todo mundo e no meio daquele lugar aparece Jesus flagelado, atado numa coluna. De repente ela com Jesus, e ela olha para Jesus e ele diz para ela: até quando você vai me iludir? Até quando? Ela sentiu como que uma espada transpassando a sua alma. Depois daquele dia, ela nunca mais fugiu da vocação. Pelo contrário, começou a bater na porta de vários conventos, até que foi aceita, se consagrou, e aí começou a sua missão. O Diário de Santa Faustina é muito grande. Teria que ficar o dia inteiro para falar sobre as visões de Santa Faustina. Recomendo que vocês procurem. Eu li uma vez quando era adolescente, depois mais outra vez, e é impressionante o que Jesus fala e faz através dessa grande santa. E dentre todos os ensinamentos e revelações, destaca-se a devoção à misericórdia. Jesus apareceu para ela e disse: eu quero que a devoção à minha misericórdia seja difundida no mundo inteiro, que os pecadores reconheçam e acreditem que a minha misericórdia é maior do que todo pecado, que os pecadores não tenham medo de voltar ao meu coração, o meu coração que ama, que é misericórdia. Com essas palavras, Jesus pedia que ela pintasse um quadro.
Mas tem um problema. Santa Faustina não era pintora. Então ela pinta um quadro, não ficou bom, e ela chama um artista da sua região para pintar o quadro de acordo com o que ela tinha visto. Decepção. Santa Faustina começa a chorar, porque o que ela via no quadro não era o que ela tinha visto, o que ela tinha contemplado. Mas Jesus consola ela dizendo: fica tranquila, filha, para mim basta isso. Através dessa devoção vou trazer muitas almas até o meu coração. Muitos pecadores, os pecadores com um coração mais duro, se voltarão para mim. E de fato assim aconteceu. Ela não entendia como isso ia acontecer. Uma freira, num convento na Polônia, o que essa mulher poderia fazer? Mas ela se entregou à divina misericórdia. A devoção ficou um pouco esquecida por muitos anos, até que São João Paulo II, que conhecia a sua história, conhecia os seus escritos, afinal polonês como ela, ele, se eu não me engano, em 1995, proclama beata a irmã Maria Faustina. Depois, poucos anos depois, proclama ela como Santa Faustina e institui hoje, neste domingo, no mundo inteiro, o Domingo da Misericórdia. Com isso a igreja quer nos mostrar, irmãos, que este é o caminho para a nossa salvação. Pensemos e olhemos para as nossas orações. Quando nós pecamos, nos confessamos, nós não pedimos a Deus a justiça, pedimos a misericórdia. O que seria de nós se após cada erro que nós cometemos, e esses erros são muitas vezes reconhecidos por nós, se no final de cada confissão nós falássemos para Deus assim: Senhor, que eu pague todos os meus pecados segundo a sua justiça. Quem teria coragem de fazer isso? Senhor, eu quero pagar na minha vida todos os meus pecados. Eu quero, Senhor, que a sua justiça desça sobre mim, aquilo que eu mereço pelas minhas culpas, pelo mal que eu pratiquei. Senhor, desça sobre mim a sua justiça. Eu não teria coragem de fazer isso, porque eu sei que eu sairia morto depois dessa oração. Irmãos, a palavra de Deus é clara. Se Deus levasse em conta as nossas faltas, quem haveria de subsistir? Ninguém. Por isso nós clamamos a misericórdia, que nos dá sempre uma segunda chance. A misericórdia que é sempre maior que o nosso pecado. Por isso nós não podemos ter medo de nos voltarmos para Deus. Mas atenção, essa misericórdia não pode ser pretexto de continuarmos ofendendo o coração de Jesus. Porque o nosso pecado, irmãos, ofende o coração do Senhor. Santa Faustina diz que existe duas espécies de pecado. Duas espécies de pecadores. Aqueles que conhecem a vontade de Deus, que sabem a gravidade dos seus pecados, aqueles que sabem exatamente o que deve ser feito para ser santo e agradar a Deus, e mesmo assim persistem no erro e no mal. Esses, nosso Senhor Jesus revela que é como que uma espada que transpassa o coração de Jesus, que machuca o coração de Deus. Enquanto o pecado das pessoas que não conhecem a Deus, daqueles que não tiveram um contato com a palavra do Senhor, que ainda não conhecem o caminho da santidade e da virtude, como que passam de raspão no coração de Jesus, ferem o coração do Senhor, mas não o machucam tanto como aqueles que o conhecem, especialmente dos consagrados, especialmente de nós que somos batizados. Sim, irmãos, nosso pecado crucificou o Senhor. Por isso nós temos que nos esforçar para sermos agradáveis a Ele. Que possamos sempre pedir essa misericórdia. Hoje no Evangelho escutamos o fundamento bíblico e teológico deste sacramento que nos traz o perdão. Alguém poderia perguntar: Padre, aonde está na Bíblia essa história de confessar com um outro padre? Onde? Por que eu preciso? Por que eu não posso na minha casa, no íntimo do meu coração, com a minha fé pedir a Deus o perdão? Você pode fazer isso.
inclusive é recomendado. Eu faço isso todos os dias. Sempre que eu passo diante de uma imagem, eu vou na igreja, uma das minhas orações mais frequentes é: Senhor, tende piedade de mim que sou pecador. Inclusive é um ato de contrição breve que se usa na confissão, e inclusive eu uso quando me confesso. Senhor Jesus, tende piedade de mim que sou pecador. Sim, durante o dia inteiro eu peço perdão a Deus, mas existe um abismo que separa a sua oração no seu quarto, a sua oração que é escutada por Deus, com a absolvição sacramental recebida dentro da confissão. Porque quando saímos do confessionário, nós podemos dizer com certeza: eu fui perdoado, eu estou limpo, o Senhor me salvou mais uma vez, o sangue do Senhor mais uma vez chegou até mim. Esses raios que saem do coração de Jesus, simbolizados aqui no quadro da Divina Misericórdia, são um símbolo desse amor e dessa misericórdia de Deus que são derramadas em nós, em cada confissão, e cada vez que comungamos o seu corpo e seu sangue. Sim, podemos pedir perdão a Deus em nossas casas, mas irmãos, é uma coisa totalmente diferente do sacramento da confissão, porque foi instituído pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Deus pode sim perdoar qualquer pessoa sem ser pelo sacramento, mas a maneira que Ele quis deixar o perdão foi através da confissão sacramental, no qual nós temos a fundamentação bíblica aqui, na Sagrada Escritura. Peguem o jornalzinho de vocês, capítulo 20, São João, versículo 22. Depois que Jesus ressuscita, aparece aos discípulos várias vezes. Ele diz, enviando o seu Espírito Santo. Vamos todos juntos ler. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Alguém poderia pensar: Padre, eu vi um detalhe aqui na Bíblia que eu não entendo. Por que Jesus soprou? Imaginem a cena. Recebei o Espírito Santo. O que tem a ver esse sopro de Jesus? Irmãos, para aqueles apóstolos teve um profundo significado. Por quê? Nós temos que agora voltar a alguns livros da Bíblia. Lá em Gênesis, no 2º capítulo, Deus, depois de criar o céu e a terra, todas as criaturas, no fim cria o homem. A palavra de Deus diz que Deus formou o homem do pó da terra. Depois soprou sobre as suas narinas o seu espírito. Depois disso, Adão se tornou um ser vivente. Olha que detalhe interessante. Deus soprou nas narinas de Adão. Agora no Novo Testamento, Jesus sopra sobre os apóstolos, significando que algo novo está sendo criado. O sacramento da confissão, irmãos, não é invenção da igreja. Não é. Se fosse a igreja que tivesse criado, seria loucura se confessar com um padre. Qual o sentido de chegar num padre e falar todos os pecados para ele? Irmãos, se não fosse criação de Deus, realmente não faria nenhum sentido falar os pecados para um homem também que é pecador, como sou eu, sacerdote e todos os outros. Mas é confiando nessas palavras do Senhor, de que Ele derramou o seu Espírito Santo sobre esses apóstolos, conferindo a eles a graça, o poder e a autoridade de perdoar os pecados. E não só isso, de consagrar o corpo e sangue do Senhor, de batizar as crianças, adultos, jovens, de dar a unção dos enfermos. Todos os 7 sacramentos que a igreja hoje celebra foram criados por nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa salvação. Este é o meio que Ele encontrou para que a graça dEle chegasse até você. Ele poderia ter feito de outro modo? Claro, Ele é Deus, mas Ele quis que através de sinais visíveis,
de maneira prática encontrássemos a salvação, porque do contrário ficaríamos perdidos, ou na dúvida: será que Deus me perdoou mesmo? Tá bom, eu fiz minha oração em casa, mas eu não sei se Ele perdoou. Na confissão não cabe a dúvida. Se você falou os pecados para o sacerdote arrependido, você tem a certeza: eu fui perdoado. E isso traz paz ao nosso coração. Isso traz felicidade a nós. Recebei o Espírito Santo. Jesus não está falando que no futuro vai dar o Espírito Santo. Ele está falando agora, no presente. Naquele exato momento que Ele sopra sobre os discípulos, Ele está conferindo a eles uma graça. E essa graça que Jesus conferiu a estes apóstolos, Ele não conferiu a todas as pessoas. Por isso, só os sacerdotes atendem as confissões. Nós não fazemos isso porque somos melhores, nem porque somos de alguma forma maiores que alguém. Não, não é isso. Reconhecemos, nós padres, a nossa pequenez. Nós sacerdotes também precisamos nos confessar. Eu todas as semanas me confesso. Aquilo que eu peço do povo, eu sou o primeiro a praticar em minha vida. Eu lembro que no começo, quando cheguei aqui, eu ficava muito batendo na tecla da missa diária, de receber a Eucaristia. E um dia eu pensei: caramba, eu falo tanto que a Eucaristia é o nosso tesouro, que Jesus Eucarístico é a nossa maior alegria, a nossa maior força, mas não tem missa todo dia na paróquia. Que contradição! A partir disso, coloquei missa na segunda-feira, para que todos os dias, todas as pessoas que querem receber Jesus tenham a oportunidade de receber o alimento da vida eterna. Queridos irmãos, esta é uma graça muito grande que Deus nos concede. Não só o sacramento da confissão que Ele nos deixou, mas tudo que a igreja nos entrega é um tesouro de Deus. Se a gente pudesse resumir o que é a Igreja Católica, poderia resumir em poucas palavras: a Igreja Católica é a guardiã dos tesouros de Deus. É isso. A Igreja Católica, ela é a guardiã dos tesouros deixados por Deus, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo.